Anita, contribuindo para a melhoria da gestão de finanças públicas. Saudações! Bem-vindo à terceira edição da radionovela Anita. No capítulo passado, ficamos a saber tudo sobre o orçamento do Estado, mas ficaram algumas dúvidas por responder. No encontro de hoje, vamos conhecer a Lei do Orçamento do Estado, que vai nos ajudar a responder às perguntas levantadas pela Anita e o Manuelito. Acompanhe a conversa que se segue e tenha uma boa escuta. Agora que já acabamos de comer, já estamos prontos para ouvir a resposta de pai. Mas Sim, qual era a pergunta mesmo, Manuelito? Eu esqueci. Lembra-nos lá então. Eu queria saber como funciona o orçamento do Estado. Muito bem. Olha, Manuelito, o governo que nós escolhemos a cada 5 anos através das eleições tem de apresentar aos deputados, lá na Assembleia da República, esta proposta de orçamento do Estado que a rádio falou. Olha, todos os anos. Quem são os deputados? É que sempre vejo na televisão, papá. Pois, os deputados são representantes do povo, nós, e compõem a Assembleia da República, que eu falei. Eles são eleitos a cada 5 anos por eleições gerais. Os deputados discutem e aprovam a proposta de orçamento e, uma vez aprovado, é convertida numa lei que o governo tem de implementar. Proposta de orçamento? Então é uma lei orçamental? Pois é. E o que tem essa lei? Tem lá informações sobre o nosso bairro, sobre construção de escolas, centros de saúde, um campo de futebol. Eu gosto muito de jogar bola, papá. Então ter um sítio para jogar futebol é algo bonito para mim. Pois é. E também não quero nada que a mamãe me leve para picar vacinas. Não. Não, calma. Manuelito. Calma, Manuel, calma. Já te explico, meu filho. Essa lei é um documento. Um documento que explica tudo o que o governo vai receber e tudo o que vai gastar. Olha, ainda bem que o vovô já chegou. E o vovô já trabalhou numa área muito importante também para o país. Ele foi técnico de planificação e orçamento. Por favor, junte-se a nós. Vovô! Nós estamos aqui a discutir um pouco. Estes miúdos são muito curiosos. Papá, tem esta cadeira aqui ao lado de Manuelito. Pode sentar e começar a explicar o que é essa lei orçamental. Por favor, nos explique. Oh, meu neto, a lei orçamental é como um jornal, mas em vez de notícias, informa a todos quanto dinheiro é que o governo coleta da população e informa como é que o governo vai gastar esse dinheiro naquele ano. Portanto, a lei orçamental apresenta o dinheiro que será gasto para construir estradas, pontes, pagar salário dos funcionários do Estado, entre outras despesas. Exatamente. Perceberam? Vovô, sim. Mas eu vou tentar aqui exemplificar. Quando nós ouvimos as notícias na rádio, muitas vezes os ministros dizem que a saúde é uma prioridade, que a educação é uma prioridade, que a segurança é uma prioridade. Vocês já ouviram isso, certo? Sim. Já, papá. E o avô costuma dizer em voz alta: vamos ver se isso na prática acontece. Sim, meu neto. Aquilo que o governo nos disse era uma prioridade apenas o é se no orçamento do Estado existir dinheiro suficiente para realizar aquela atividade. Como assim, vovô? Por exemplo, se o governo diz que a construção de estradas é importante para o desenvolvimento da agricultura, então tem de colocar dinheiro no orçamento do Estado para construir de fato essas estradas. Não. Assim, ao consultarmos a lei, podemos saber quanto vai para construir novas escolas, quanto vai para construir novas estradas e como são pagos os salários dos professores, dos médicos e dos polícias também. Está bem, mamá. Então, se o governo diz, por exemplo, que é prioritário as crianças brincarem livremente, então tem de haver no orçamento do Estado dinheiro para construir um campo de futebol em todos os bairros dos meus amigos. Não é isso? Eu acho que Manuelito ia ficar muito feliz com isso.
Minha neta, é mais ou menos assim que funciona. Já começo a gostar desse tal orçamento do Estado. Avô, papá, como é que é feita a lei do orçamento do Estado? Eu quero muito participar porque quero mesmo um campo de futebol aqui no bairro. Vamos ver se podes participar. Bem, existem muitas maneiras de fazer e cada país faz a sua maneira. Nós, por exemplo, fazemos a nossa. Mas primeiro deve-se planificar. O governo deve saber quais são as necessidades mais urgentes e menos urgentes da população. É verdade. E com base nisso deve planificar o que pode fazer em cada ano. Sim. E depois, os planos são convertidos em valores, isto é, em dinheiro. Era o que eu fazia quando era mais novo, ajudar a saber o que o governo quer fazer a cada ano e depois traduzir as ideias, planos em números. Mas como assim, vovô? Eu acho que ainda não percebi muito bem. Por exemplo, o governo decide que precisa de mais 2 escolas. Depois de ter verificado isso junto das populações, a isso chamamos de planificação. E depois irá calcular quanto é que as 2 novas escolas vão custar. A isso chama-se orçamentação. O vosso avô trabalhou muito tempo nessa área. Ah, é só isso. Ué? Não, filho. Então não estás a ouvir a rádio. O governo propõe o orçamento à Assembleia da República e só depois de aprovado é que se torna numa lei do orçamento. Mamã, tens que me ajudar a achar um deputado que gosta de futebol. Manuelito. Este. Mas não será Vá bom para coisas assim. sérias. Papá, a proposta de orçamento e lei de orçamento são coisas diferentes. Olha, filha, no início do processo trata-se de apenas uma proposta do governo. Como se fosse um sonho onde o governo prevê o que vai receber em dinheiro e propõe os gastos em benefício da população. E só depois de os deputados aprovarem é que se torna a lei. E o governo já tem autorização para realizar o sonho. Mãe, pai, avô, tenho que fazer o governo sonhar com futebol. Manuelito. Então, não pares com isso. Papá, então as coisas terminam aí. Temos a lei e o governo tem de implementar. É só isso. Bem, mais ou menos, minha filha. O governo é autorizado pela Assembleia da República a gastar o dinheiro. O dinheiro, sim. O que significa que depois o governo deve prestar contas aos deputados. Deputados. Afinal é assim. Estão a ver? É como quando o papá me pergunta sobre os recibos do supermercado. Ou então, quando eu pergunto à Anitta como gastou o dinheiro do lanche da semana lá na escola. Exatamente, meu bem. Isso. Porque durante a realização das atividades planificadas podem surgir situações que não foram previstas É verdade. quando da elaboração da lei. Como, por exemplo, a ocorrência de cheias que podem impedir o acesso a uma determinada zona. E por verdade. isso não ser possível construir alguma escola em algum Em distrito. algum distrito, sim, é verdade. É preciso que a Assembleia acompanhe os gastos do governo, como eu acompanho os gastos da mamã no supermercado, para saber se o que foi programado ou sonhado está a ser cumprido. Com Ou certeza. se existem mudanças e desvios. Muito bem, é isso mesmo. Pai, estou a gostar cada vez mais desses deputados. São polícias do nosso dinheiro. Mais ou menos. Mais ou menos. Pode ser, é uma boa forma de explicar Pois, também. Mas agora só tenho que achar um que gosta tanto de futebol assim como eu. Deve haver muitos. Vamos parar com tanto futebol, Com a hein? conversa do futebol. Tantas atividades, papá. É uma única instituição que implementa todo o sonho. Não, minha filha. O Ministério da Economia e Finanças, onde o papá trabalha, É isso. lidera o processo de planificação e orçamentação. O que o vovô fazia. Exatamente. Então, todos os anos, o Ministério da Economia e Finanças envia informação sobre o dinheiro disponível para cada província, ministério e instituições do Estado, que devem fazer a planificação tendo em conta esses limites orçamentais. É isso mesmo. perceber. E as atividades são implementadas pelos ministérios, províncias, distritos,
municípios e demais instituições públicas. É verdade. Então todo o país está dentro do orçamento do Estado. É exatamente isso. É o papá que faz a orçamentação. Então o Manuelito pode falar consigo e o papá pode dar o campo de futebol que ele tanto quer. Olha, se eu pudesse até daria, minha filha. Mas não. Assim como aqui em casa há regras, o governo também tem regras. O Ministério da Economia e Finanças está organizado em várias direções, incluindo a Inspeção Geral das Finanças. Quais são essas direções nacionais, papá? Por exemplo, a Direção Nacional do Tesouro e Cooperação Econômica e Financeira, a Direção Nacional da Planificação e Orçamento, onde o vovô trabalhava, a Direção Nacional de Contabilidade Pública e a Direção Nacional do Património do Estado. Só para vos lembrar, a Direção Nacional da Planificação e Orçamento, em colaboração com as demais instituições, realizam o processo de orçamentação em conjunto. Então, isso quer dizer que o papá pode dar-me dinheiro para o campo de futebol? Calma aí, meu filho. Existem regras. E a orçamentação segue o plano do governo para o ano. E como é que isso é feito, papá? Vou já explicar, minha filha. A Direção Nacional do Tesouro e Cooperação Econômica e Financeira é responsável por prever e receber o dinheiro do governo. E a Direção Nacional da Planificação e Orçamento é responsável por colocar o dinheiro disponível nas diferentes atividades. Isto é, em distribuir esse dinheiro pelas várias ações planificadas pelo Ministério da Economia e Finanças. Muito bem explicado, meu marido. Então o que o papá faz? O papá está na Direção Nacional de Contabilidade Pública. Direção Nacional de Contabilidade Pública. Direção... Anitta, me ajuda lá. É Direção Nacional de Contabilidade Pública, Manuelito. Exatamente. Entendeste agora? Entendi. Exatamente. Eu estou onde o dinheiro depois de gasto deve ser registado e controlado. Depois de ter a lei aprovada, começa-se a executar o que está na lei. Ou seja, começa-se a construir a escola ou iniciam-se as campanhas de vacinação. Ou se calhar o campo de futebol do Manuelito. É isso mesmo. Então o papá verifica as atividades que estão a ser realizadas. Por exemplo, se a escola está a ser construída mesmo e se o dinheiro que foi destinado para a construção da escola é suficiente ou não. Exatamente. Mas além disso, tive cá uma dúvida. Quem aprova essas leis? Lembram-se da Assembleia da República? Sim. Exatamente. Como acabei de explicar, é lá que estão os deputados que nos representam. Nós vivemos numa democracia, onde o governo tem de pedir autorização e prestar contas à Assembleia, que por sua vez nos representa, através dos deputados. Aqui em Moçambique, na Assembleia, temos a CPO, que olha com cuidado para estes assuntos tão importantes. Antes do papá continuar, Diga, o que filha. é CPO? CPO significa Comissão do Plano e Orçamento. Exatamente. E é um grupo de deputados responsáveis pela análise, discussão da proposta da lei de orçamento, emitir pareceres sobre essas propostas que servirão de base para a discussão no plenário da Assembleia da República. A CPO pode apresentar propostas de alteração substancial ou parcial das propostas que são apresentadas pelo governo se for necessário. Então já sei. Será que é com eles que tenho de falar para termos um campo de futebol aqui na zona? Só queres saber do campo de futebol? Mas meu filho... Sim, filho, tens que ir falar com eles para saber do campo de futebol. Mas tens de ir preparado, porque vão te perguntar por que o campo é importante, quantas crianças vão usar o campo, etc, etc. Estás preparado para responder? Estou preparado. Tenho o João, meu amigo. Mas... Se queres pedir alguma coisa, tens de ir preparado, com dados, números e informações. Presta bem atenção ao que a mãe está a dizer. É mesmo isso. Após concluído o trabalho da CPO, segue-se o debate em sessão plenária da proposta de lei e submete-se à votação e assim é aprovada. Passando da proposta de orçamento do Estado para a LOI,
a Lei do Orçamento do Estado. Manuelito, como estou reformado, posso levar-te a ver uma dessas sessões plenárias. O que achas? Sim, vovô, vamos! Elas são públicas e têm lugar na Assembleia da República, que é também chamada de Casa do Povo. Olha, fala com a tua professora e podemos ir todos juntos. Sim! Olá a todos! Olá, Zé. Anitta, como estás? Zé, eu estou bem. Tu como estás? Também estou muito bem. Teu Coça, hoje Diz, peço filho. um boleia. Sem problemas, filho, sem problemas, já sempre espaço. Zé, ainda bem que estás aqui. Já que tens a mania de que sabes tudo, diz-me lá o que é LOI. Eu aprendi ontem com o papá. Ah, Anitta, mas que pergunta? Como é que eu vou saber disso aí? Zé, LOE, L-O-E, é a Lei do Orçamento de Estado. Ouviste agora? A proposta de orçamento de Estado é discutida e aprovada pelos deputados da Assembleia da República. Isso mesmo. E após a aprovação, passa a chamar-se LOI, Lei do Orçamento do Estado. Os deputados da Assembleia da República são os representantes do povo. Por isso, é como se nós concordássemos com os gastos propostos pelo governo. Ah, sério? Sim. É, a população, por exemplo, representada por organizações da sociedade civil e fóruns cívicos, interagem, ou seja, trocam ideias ali com a Assembleia da República para assegurar que as preocupações e necessidades da população estão bem refletidas nas propostas do governo. Olha, o Manuelito está a organizar um grupo para promover desporto e ter um campo de futebol aqui no bairro. Campo de futebol no nosso bairro. Viva! Eu também quero participar. Como faço? Como faço? Calma, Zé, calma, deixa eu explicar-te melhor. A população pode também participar na elaboração do orçamento na medida em que durante o processo de planificação, uma parte da população é ouvida e apresenta as suas necessidades. Normalmente, isto é feito através dos fóruns criados a nível das comunidades. Manuelito, estás a prestar atenção? Tens de ficar mais atento. Deves conhecer estes fóruns e participar a este nível. Existem diferentes representantes dependendo do nível em que nos encontramos. Temos os ministérios a nível central, mas temos os governos provinciais e distritais nos níveis das províncias e distritos. Tio, não percebi. Olha, Zé, o distrito é representado pelo Conselho Consultivo do Distrito. A província é representada pelas Assembleias Provinciais e, a nível nacional, somos representados pela Assembleia da República. Exatamente. Ou que interagem com os ministérios, governos provinciais e distritais. Ah, está bem, agora percebi. Pois. Papá, são diferentes órgãos. Como é que organizam toda a informação num único documento? Explico durante o caminho, filhos. Vamos que já estamos atrasados. Acabou de escutar a radionovela Anitta. No episódio de hoje, conhecemos a Lei do Orçamento do Estado. Não perca o próximo episódio, pois passará a saber qual é o papel do Ministério da Economia e Finanças e saberá também como é feita a harmonização dos planos num único documento. Anitta, uma produção do projeto FMO+, em parceria com os Estúdios Primavera e conta com a coordenação executiva da Ngueti. A radionovela Anitta é uma adaptação da revista Anitta, produzida pelo FMO e seus parceiros. Esta radionovela é produzida com apoio da União Europeia. O seu conteúdo é da exclusiva responsabilidade do FMO+, e não reflete necessariamente a posição da União Europeia.